Olá, eu sou o professor Wallace Santana e neste vídeo vamos discutir os pontos-chave para a compreensão do módulo 9 do curso Cisco de Conceitos Básicos de Redes. Neste módulo, nós vamos estudar o que é comunicação unicast, broadcast e multicast. Vamos estudar também quais são os tipos de endereço IPv4 e como que se dá a segmentação de rede. Nada mais é do que dividir uma rede em sub-redes. Na comunicação unicast, nós temos um dispositivo final, o host, que possui um endereço IPv4, e essa comunicação se dá sempre de 1 para 1, ou seja, a gente tem um host, que pode ser um computador, uma impressora, ou qualquer outro dispositivo que tenha um endereço IP, e ele se comunica com outro host na rede. Essa é o que nós chamamos de comunicação unicast. Os endereços, unicast estão nesse intervalo aqui, que vai de 1 até 223, 255, 255, 255. Lembrando que o endereço IPv4 ele tem um espaço de 32 bits, o que dá aproximadamente 4 bilhões de endereços. E como que se dá essa distribuição? Então, esse intervalo vai de 0, 0, 0, 0 até 255, 255, 255, 255. Então, esse aqui é um intervalo de aproximadamente 4 bilhões de endereços. Então, dentro desse intervalo aqui, essa faixa é dedicada para os endereços que nós chamamos de unicast. Bom, nesse exemplo aqui, até para poder lembrar também, né, então o endereço IPv4, nós já sabemos o endereço de 32 bits, como que esse endereço ele é escrito, né? Esses 32 bits são separados em grupos de 4 octetos, então cada octeto tem 8 bits, e depois isso aqui é convertido para, de binário para a decimal. Então, se nós pegarmos o exemplo aqui, o que é que nós temos, né? Nós temos aqui uma rede, que é a rede 172.16.4.0/24. O que significa esse barra 24? Significa que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 16, mais 8, 24 bits em 1. Então, essa parte aqui representa a rede. E essa outra parte aqui representa, que está em 0, representa os hosts. Como nós temos 8 bits aqui neste octeto para representar hosts, 2 elevado a 8 é igual a 256. Então, esta rede aqui comporta 256 dispositivos. Os endereços dessa rede vão de 172.16.4, lembrando que essa aqui é a parte de rede, né? 0 até 172.16.4, essa aqui é a parte de rede, e aqui o último endereço, 255. Então, essa aqui é a faixa que possui 256 endereços. No entanto, o primeiro endereço ele é um endereço especial, né? Nós não podemos atribuir esse 0 aqui para um dispositivo na rede. Então, esse endereço especial será nada mais, nada menos que um endereço de rede. E esse último endereço aqui também é um endereço especial, esse 255, que ele representa? Ele representa o endereço de broadcast. Ou seja, sempre que a gente quiser se comunicar com todas as máquinas da rede, né, de um segmento de rede de uma vez só, a gente usa esse endereço especial, que é o endereço de broadcast. E para os meus dispositivos, né, quais são os endereços que ficaram sobrando? Então, eu posso utilizar para os dispositivos de 172.16.4.1 até 172.16.4.254. Então, daqui até aqui, eu posso ter os meus hosts. Neste caso, 254.
Aqui nesse diagrama, tá faltando aqui uma interface de rede, né, que é assim, nós temos esse computador, esse outro host, esse outro host, esse outro host, que é uma impressora, mas aqui no roteador nós também temos uma interface de rede, ok? Então aqui poderia ser, por exemplo, um 72.16.4, vou colocar aqui 254/24, porque a máscara sempre precisa acompanhar o endereço de rede, porque é a máscara que indica deste endereço qual porção que representa a rede e qual porção que representa o host, ok? Ah, é uma prática, tá? Não é obrigatório, né? É uma prática, né? Geralmente essa interface aqui do roteador é o que nós chamamos de Default Gateway, que é a interface de rede que conecta a minha rede com a internet. E geralmente este Default Gateway sempre é o primeiro endereço disponível para hosts, né, na rede. Mas nesse caso aqui, pelo menos nesse diagrama, foi destinado para este computador. Isso não tem problema, não é uma obrigatoriedade, tá, que esse endereço seja o default gateway, mas é uma prática comum. Então, neste caso aqui, como o primeiro endereço já foi destinado para um host, então poderia ser prudente, por exemplo, colocar aqui então, o último endereço disponível para o default gateway, mas pode ser qualquer um desta faixa aqui. O que não pode ser é o primeiro endereço, que representa a rede, e o último, que é o endereço especial de broadcast. Tirando esses dois, qualquer outro endereço intermediário do 1 até o 254 pode ser atribuído para qualquer interface de rede nesta rede local. Lembrando também, por último aqui, né, que tanto faz escrever a máscara neste formato ou neste formato aqui, né? As duas formas são equivalentes, né? Isso aqui a gente pode chamar de prefixo, né? Ou seja, máscara na forma de prefixo, ou mais, se a gente for usar a nomenclatura correta mesmo, isso aqui chama-se CIDR, que é Classless Interdomain Routing, né? Esse é o nome desta forma de representação de uma máscara de rede. Isso aqui é o formato decimal. Isso aqui é o formato de prefixo ou CIDR. Já na transmissão broadcast, que acontece? Nós temos um único dispositivo que envia mensagens para todos os dispositivos em uma rede, né? Então, isso aqui é um pacote de 1 para todos. Então, o unicast é 1 para 1, o broadcast é de 1 para todos, e depois a gente vai ver o multicast que é de 1 para vários, né? Não necessariamente todos. Qual que é o endereço de broadcast? Tem dois endereços que nós podemos utilizar, né? Um que nós chamamos de broadcast direcionado. Então, por exemplo, se eu quiser mandar uma mensagem para todas as máquinas desta rede aqui, eu vou usar como endereço IP de destino esse 172.16.4.255, porque é direcionado para os dispositivos desta rede. Mas digamos que eu não conheça exatamente qual que é o endereço de rede deste segmento. Então, posso usar um endereço especial, que é o 255.255.255.255, né? Então, se eu usar esse endereço aqui como destino, ele entende que é para todas as máquinas daquele segmento, independente de qual que é o endereço de rede, caso eu não conheça o endereço de rede. Então, este tipo de broadcast aqui, ó, é o broadcast direcionado. E esse aqui é o limitado. Vamos ver um exemplo aqui. Então, nós temos aqui uma rede. Opa.
Essa rede aqui ela é formada por essa rede que é a rede 10. Essa rede 10 está conectada a uma outra rede que é a rede 15. E essa rede 15 está conectada à rede 20. Essa outra rede aqui ela não está conectada em nenhuma outra sub-rede, porque depois eu vou demonstrar aqui uma característica desse segmento aqui. Então vamos pegar aqui esse PC. Esse aqui é o computador que está na rede 10.0.0.0/8, significa que a máscara /8 é 255.0.0.0. E esse aqui, final 10, significa que o endereço IP desta máquina é 10.0.0.10. Essa outra máquina aqui do lado é a 10.0.0.20 e aqui a interface do roteador é 10.0.0.1. Então, uma comunicação unicast, que é de 1 para 1, poderia ser, por exemplo, então, da minha máquina 10.0.0.10 para a máquina 10.0.0.20. E aí eu recebo a resposta, né, do PC1 aqui, que é o final 20. Eu também posso fazer isso para a interface do roteador, que é o default gateway. E eu também recebo a resposta. Eu posso fazer isso, inclusive, para máquinas que estão em outras redes. Então, vamos fazer aqui um ping para a máquina que está na rede 20, final 10. Então, ele também obtém uma resposta. Então, esse PC 0 saiu daqui, passou pelo roteador 1, passou pelo roteador 2, entrou na rede 20. Enviou um ping para o computador final 10, né, que é o 20.0.0.10, e esse computador fez o caminho de volta, né, para poder mandar a resposta. Isso é o unicast. Vamos ver agora o broadcast. Eu quero mandar a partir do PC0, né, que é o final 10 aqui, para todas as interfaces de rede deste segmento. Então poderia usar o limitado, né, que é o 255.255.255.255. O que isso aqui vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem de eco, né, que é usando o protocolo ICMP, né, por meio aqui do utilitário de linha de comando ping, para todas as interfaces desta rede local aqui, ok? É importante destacar que roteadores não propagam broadcast, ok? Então, quando um pacote de broadcast chega aqui pela essa interface, o roteador não propaga. Aqui vai ocorrer um erro, por quê? Porque o ping em máquinas Windows, né, e aqui o simulador do Cisco Packet Tracer simula esse comportamento, né, o utilitário ping do Windows, ele não permite esse tipo de comportamento por uma questão de segurança, no sentido de não sobrecarregar a rede com pacotes de difusão, que são os pacotes de broadcast, tá ok? Então o comando aqui está correto, mas isso aqui é uma limitação do sistema operacional Windows, que é refletida aqui também no simulador. Então, para a gente poder comunicar com todas as redes, a gente tem que fazer aqui um ping direcionado, né? Então, ping a rede 10. Como essa rede 10 aqui ela é /8, né? Então, aqui é 255.0.0.0. Então, o broadcast dele será 255.255.255. E aí perceba o que acontece. Ele recebe uma resposta do final 1, que é a interface do roteador, e recebe uma resposta também do final 20, né, que é o PC1. Ou seja, isso aqui é um broadcast. Ele está mandando uma mensagem de eco para todas os dispositivos finais ou hosts desta subrede. Eu poderia eventualmente também fazer isso com a rede 20. Ou seja, né, eu quero mandar uma mensagem para todos os dispositivos de uma rede remota. Mas isso por questões de segurança também não acontece, né? A gente pode perceber aqui, né, que o ping, né, ele chega até a porta aqui, né, da rede remota, né, que é essa interface 15.0.0.2. Essa interface aqui desse roteador, mas os roteadores não propagam broadcast, né? Então por isso que ele não deixou propagar. Aí você pode se perguntar, mas se roteadores não propagam broadcast, por que ele passou pelo R1, né? Porque o roteador R1 ele não está conectado diretamente nessa rede 20, né? Então ele mandou um pacote para frente.
Já o R2 está conectado na rede 20 e ele sabe que isso aqui é um pacote de broadcast para aquela rede com a qual ele está conectado, então ele não propaga o broadcast. Então é por isso que pelo R1 passou, o R1 não está conectado diretamente na rede 20, mas o R2 está conectado, então por isso ele não deixa propagar o pacote de broadcast, ok? Existem algumas situações em que é necessário usar o pacote de broadcast, né? Porque ao utilizá-lo, nós vamos estar utilizando recursos da rede, né? Então todos os receptores irão processar o pacote, ou melhor, irão receber o pacote, mas não necessariamente todos vão receber, vão processar, né? Só o destinatário daquele pacote, né? Vamos acrescentar aqui, né? Geralmente somente o destinatário processa o pacote. Todos recebem, mas eventualmente só o destinatário irá processar o pacote. Então, de certa forma, né, o tráfego de broadcast tem que ser limitado, né, para que isso não afete o desempenho da rede, né. Os roteadores são responsáveis por separar os domínios de broadcast, né. Então, veja, sempre que a gente tem um roteador, né, então para cá é uma rede, para cá é outra rede. Então, a função do roteador, entre outras coisas, é separar essas redes. O roteador pode ter quantas interfaces forem necessárias, né. Então, cada interface de um roteador representa uma rede distinta. Já na comunicação multicast, a ideia é que nós tenhamos a comunicação de um para vários, né? Então, um dispositivo manda um pacote para alguns outros dispositivos selecionados ou alguns outros dispositivos em algum grupo específico dentro de uma mesma rede, dentro do mesmo domínio de difusão, né? E os pacotes multicasts, eles receberão endereços, né, ou usam endereços nesta faixa aqui, ok? Aqui é só para poder citar, né, que existe um protocolo de roteamento específico, né, que é o OSPF, que usa transmissões multicast, né? O que é um protocolo de roteamento? Então deixa eu mostrar aqui. Aqui nós temos três redes, a rede 10, a rede 15 e a rede 20. Esse roteador, em princípio, ele só conhece as redes às quais ele está conectado diretamente. Então esse roteador R1 ele só conhece a rede 10 e a rede 15. E o R2 só conhece a rede 15 e a rede 20. Então, como é que o roteador R1 consegue encaminhar pacotes da rede 10 para a rede 20, se ele não conhece a rede 20, ou melhor, se ele não está conectado diretamente na rede 20? Porque aqui no roteador existe uma tabela de roteamento, e essa tabela de roteamento ela pode ser construída de duas formas, né? Essa tabela de roteamento ela pode ser construída de forma manual, então eu vou lá e falo, olha, para você chegar na rede 20, você tem que mandar o seu pacote para essa interface, né? Para este próximo salto. Então, para chegar na rede 20, estando no R1, você tem que chegar até o R2. E no R2 a mesma coisa, existe uma tabela de roteamento que fala, olha R2, se você quiser chegar na rede 10, você tem que usar o caminho que vai para a rede 1. Né? E essas tabelas de roteamento podem ser construídas de forma manual, então você vai lá e coloca a rota de forma manual, ou a gente ativa um protocolo de roteamento em que os roteadores conversam com seus vizinhos e trocam informações de tabela e vão construindo sua própria tabela. E existem alguns protocolos que fazem isso, né? Nessa demonstração aqui, o protocolo que nós estamos utilizando é o protocolo RIP. Né? Então aqui eu coloquei as rotas, né? E existe um outro protocolo para redes maiores, que é o OSPF. Então aqui é só para indicar, né, para explicar que o OSPF em específico usa transmissões multicast para poder trocar informações de tabela entre roteadores vizinhos. Vamos agora aos tipos de endereço IPv4. Né? Os endereços IPv4 eles são divididos em duas classes principais, né? Os endereços públicos e os privados. Os endereços públicos eles são roteáveis na internet.
O que significa isso? Bom, se você construir um site e você quer que seus clientes consigam chegar até esse site, esse seu site obrigatoriamente tem que usar um endereço IP público. E o que é um endereço IP privado? O endereço IP privado ele é utilizado somente em redes locais, que são as redes LAN. E por que isso? Né? Imagine a sua residência. Né? Hoje você tem na sua casa banda larga, oferecida aí pelo seu ah, provedor de internet. Então você aqui é o usuário da internet na sua casa. E o provedor, que nós chamamos de Internet Service Provider, oferece uma conexão, né, de internet até você. No passado, né, geralmente nas residências, a gente tinha somente um computador, né, um PC. E esse PC usava um IP público. No entanto, né, passou o tempo e hoje nós não temos só mais um PC em casa, né? Hoje nós temos celular, câmeras IP, então são diversos dispositivos. E não existe endereço IP público mais para todos, né? Então o que o ISP faz? O ISP entrega para você um endereço IP público, somente um, porque não tem mais para todo mundo. E é e aí os dispositivos, né, os diversos dispositivos, você usa IPs privados. Talvez você já tenha notado que na sua residência, a faixa de endereços IPs privados que você utiliza é da faixa do 192.168, qualquer coisa. Porque a faixa 192.168 ela não é roteável na internet. Não é roteável. Mas o endereço IP público que o provedor te fornece, esse é roteável. Tem que ser, senão a gente não conseguiria da nossa casa acessar a internet. Então, então, no final das contas, por que essa ideia de IP público e privado, né? Porque não existe mais endereço IP público para todo mundo. Então, os provedores fornecem geralmente um endereço IP público para cada assinante ou para cada cliente. E aí, dentro da sua rede local, né, dentro da sua rede LAN, cada cliente atribui endereços IPs privados para a quantidade de dispositivos que forem necessários. Quais são as faixas de endereços IPs privados? São essas faixas aqui, ó. A rede 10/8, a rede 172.16/12, que vai de 172.16 até 172.31, e a faixa de 172.168/16, que geralmente é a faixa utilizada para usuários domésticos. Ah, quando eu digo geralmente, não é obrigatoriamente, né? Então, eventualmente você poderia usar qualquer uma dessas faixas aqui, né? Organizações costumam usar ou a rede 10 ou a rede 172, e geralmente as redes domésticas usam a faixa do 92.168. Isso aqui tem um motivo, né? Então, por exemplo, como a faixa 192.168 ele é /16, quer dizer que a máscara vem até aqui, né? Então sobram 16 bits para hosts. 2 elevado a 16 vai dar aproximadamente 65 mil, o que já é bastante para uma residência, né? Mas essa seria a maior máscara que a gente teria. Já um já um 10/8, isso aqui significa que nós temos 24 bits, né, para hosts, né? Então, o 10 aqui é a rede, e sobra aqui um octeto, 2, 3, né, 24 bits para hosts. Isso aqui vai dar mais ou menos 16 bilhões. Então, isso aqui pode ser adequado para grandes empresas que têm presença mundial, por exemplo, né? E aí é um 172 que é o intermediário, né? O 12, né, /12, está entre o 8 e o 16.
não vou saber de cabeça aqui quantos hosts dá, mas é só você fazer aqui 2 elevado a 12, né? 12 não, né? Porque são 12 bits menos 2 elevado a 20. 2 elevado a 20 vai dar 2 elevado a 10 é 1K, 2 elevado a 20 é 1 mega, e 2 elevado a 30 é 1 giga. Então, na verdade, essa rede 172 aqui nos dá aí mais ou menos 1 milhão de dispositivos numa mesma subrede. Então aqui nós temos um exemplo, né, de 3 redes, né, uma rede 10, uma rede 172.16, uma rede 192.168, né, são redes locais distintas, conectadas, né, ao Internet Service Provider, né, ao provedor de internet. E aí, aqui, né, na ponta, ele vai, enquanto aqui ele vai ter IPs, aqui é privado também, e aqui também é privado. Aqui na ponta, ele vai ter um IP público. E aí, para que este IP privado, ao navegar na internet, possa sair como IP público, existe um processo de tradução que nós chamamos de NAT, que é Network Address Translation, né, ou tradução de endereços de rede, né? Então esse papel, né, essa função está no roteador, né? Então no roteador é efetuada a função de NAT. Então antes, né, que o provedor possa encaminhar o seu pacote, esse pacote veio da origem com IP público, desculpa, com IP privado, em uma daquelas 3 faixas, né? Ou 10, ou 172.16, ou 92.68. Então, na origem, ele é um IP privado. Aí ele passa por um processo de NAT, e aí ele vira um IP público. Né? Então, o NAT ele faz isso, uma espécie de conversão ou tradução. O importante é que no roteador nós teremos o que nós chamamos de tabela NAT. Eu diria que o termo mais correto, né, não é nem tradução e nem conversão, né, mas sim associação, né? Então, existe uma associação entre o IP privado e o IP público do provedor. E esta associação fica mantida em uma tabela, ok? Isso quem faz é o roteador. Então, na casa, né, na sua casa que você tem internet lá banda larga, isso aqui é feito no seu roteador sem fio. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, quando nós temos aqui a rede local, a nossa LAN conectada na internet, então do IP privado para o público, nós temos o NAT, mas na volta também, né? Ou seja, quando você acessa um site, né, esse site, ele tem como destino o seu IP privado, ou melhor, o seu IP público, o seu IP público, né, que o provedor te forneceu, também é feita essa tradução internamente aqui para o IP privado. Então, por isso da importância dessa tabela aqui, né? Então, quando você recebe um pacote de resposta,
Como que o seu roteador sabe que tem que entregar para qual host final dentro da sua residência ou dentro da sua rede? Ele tem que olhar essa tabela NAT aqui. E aí depois, mais pra frente, a gente vai aprender que esse NAT, ele pode ser de vários tipos, né? Ele pode ser um NAT baseado na tradução de IP para IP, ou também pode ser um NAT baseado em porta para porta. Mas isso a gente vai ver depois, quando a gente for estudar mais a fundo o NAT. Outros endereços específicos também. Nós temos os endereços de link local, né? E aqui eu gostaria de destacar dois. Um deles é o APIPA e outro deles é o localhost. Então deixa eu mostrar primeiro o APIPA. O que nós temos aqui nessa rede 10 que a gente havia demonstrado antes, né? Então aqui nas configurações de rede eu coloquei o endereço IP estático, né? Então configurei de forma manual o endereço IP de cada dispositivo aqui. Eu poderia ter usado também o DHCP, né? No caso do DHCP, eu precisaria ter um servidor DHCP na rede que forneceria essas configurações de forma automática. Eu vou demonstrar isso usando esta rede aqui, que não está conectada em nenhuma outra rede, né? Então vamos vir aqui em desktop. Eu poderia colocar esse endereço IP de forma estática, né, ou de forma manual. Então vir aqui configurar manualmente o endereço IP, ou posso usar um DHCP. Como eu não tenho um servidor DHCP na rede, ele está fazendo requisição aqui, não vai encontrar quem possa servir essa requisição. Então ele vai se auto-atribuir automaticamente um endereço para ele. E esse endereço auto-atribuído, ele sempre vai começar com 169.254. A mesma coisa esse outro computador aqui, ó. Está usando DHCP, não tem um DHCP na rede, então ele se auto-atribuiu. E eles vão tomar o cuidado de não ter endereços repetidos, né? A propósito, não pode haver endereços repetidos, né? Endereços IPs repetidos em uma mesma rede, ou tampouco na internet. Mas e aí, o ping vai funcionar? Então vamos primeiro aqui verificar qual é o endereço IP desta máquina. 169.254.14.69. A máscara é barra 16. Então significa que se eu quiser dar um ping em todo mundo é 169.254.255.255. E aí eu tenho uma resposta da outra máquina, que é a única outra máquina que tem na rede, que é 8085. Então isso aqui eu usei o endereço de broadcast. Sabendo qual que é o endereço IP da outra máquina, como é que eu faço para fazer um unicast? Que é de 1 para 1. É 80 ou 85. E se eu quiser fazer um ping para mim mesmo? Se eu quiser mandar uma mensagem para mim mesmo? Então a gente vai usar. Deixa eu só lembrar aqui qual que é o endereço IP. 169.254. Esse é o endereço IP dessa máquina, né? 1469. Então é dar um ping, mandar um pacote para si mesmo. Ah, mas eu não sei qual que é o meu endereço IP. Então existe um endereço IP especial, que é o 127.0.0.0 ou 127.0.0.1, também conhecido como localhost. Deixa eu fazer um teste aqui, existe uma palavra reservada. Não sei se isso aqui está implementado no pack de texto, vamos ver, funciona também. Então para dar um ping na própria máquina, ou ping localhost, ou ping 127.0.0.1, ou ping 127.0.0.0. Isso aqui é um endereço IP reservado, que significa a própria interface de rede. Quando que isso aqui é útil? Você precisa fazer um script para testar, e nesse script você precisa obter informações sobre a sua máquina local por meio do endereço IP. Mas se você está numa rede DHCP, por exemplo, onde esse endereço IP ele é atribuído de forma automática e não manual, pode ser que cada vez que você liga a máquina ele pegue um endereço IP diferente. Então para o script isso pode criar algum transtorno, porque você nunca vai saber qual é o endereço IP. Então usa esses endereços aqui, ó, o localhost e o 127. Coloca isso aqui no script, ele sempre vai apontar para a própria máquina.
Uma coisa importante é que máquinas que pegam este endereço IP aqui nessa faixa, né, de link local, né, que é o APIPA, eles não navegam na internet. Por quê? Porque esse endereço ele não é roteável, né? Esse endereço não é roteável. Esse aqui é o loopback, né? Como eu já demonstrei lá para vocês no Packet Tracer. E aqui o que nós chamamos de endereçamento classful, né? Então a gente já falou que o IPv4 é um endereço, um espaço de endereço de 32 bits, o que dá aproximadamente 4 bilhões de endereços. E esses endereços vão de 0,0,0,0 até 255, 255, 255, 255. Hoje não se usa mais isso, tá? Mas no passado nós separávamos essa faixa aqui em 5 classes. Então a primeira classe era a classe A, que ia do 0 até o 127, classe B do 128 ao 191 e a classe C do 192 até o 223. E cada um deles tinha uma máscara específica. Então a classe A era /8, classe B /16 e o classe C /24. O que isso nos fornecia? Um classe A, ele tinha 128 redes de 16 milhões de hosts cada um. Já um classe B poderia ter 16 mil redes de 65 mil hosts cada rede. E um classe C, a ideia é que nós tivéssemos 2 milhões de redes com 254 hosts a cada um. O que acontece é que, para uma rede doméstica, né, ter 254 hosts é suficiente, mas a gente tem muito mais do que 2 milhões de residências, né? Eu ainda teria disponível 16 mil redes, mas cada uma dessas redes poderiam ter 65 mil hosts, né? Que rede que teria 65 mil hosts, né? Só uma rede de grandes corporações. Ou ainda 128 redes com 16 milhões de hosts, né? Que tipo de rede, que tipo de organização, empresa, né, teria necessidade de 16 milhões? Então, esse classful legado, e por isso do legado, né? Porque essa divisão entre classes não existe mais, né? E além da classe A, B e C, existia também a classe D, que era a classe 224 a 239, que é o reservado, ainda é reservado hoje, né, para o multicast. E o classe E, que é essa faixa aqui, que é uma faixa reservada pelos órgãos, né, pelos organismos que fazem os padrões de internet, né, reservados para testes, experimentos, enfim. Então essa rede aqui não, essa faixa aqui não é utilizada. Então a partir dos anos 1990, né, com a explosão da internet, né, e com espaço de endereçamentos IPv4 limitado, então essa questão das classes caiu por terra e não existe mais isso, ok? Então hoje a gente não precisa mais usar somente máscaras /8, /16 ou /24. A gente pode usar qualquer outro tipo de máscara. Então a gente pode usar um /9, /17, um /20, um /6, /14, enfim, né? Qualquer tipo de combinação diferente de máscara. Lembrando, né, que a internet só roteia os endereços IPs públicos. Esses endereços IPs públicos, né, são gerenciados pela IANA, que é um órgão internacional, né, que gerencia esses endereços, e ela aloca esses blocos para registros regionais de internet, né? O registro regional de internet no Brasil, responsável por essa alocação de blocos, né, entre os provedores, é o NIC.br.
Então aqui o mapa, né, dos registros regionais de internet no mundo todo. Aqui no Brasil nós temos o NIC-BR. Então, lembrando, né, embaixo do LACNIC nós temos o NIC-BR. Vamos falar agora sobre segmentação de rede. Então, qual que é a ideia da segmentação de rede? Então, se agora a gente não usa mais o Classful, esse que caiu por terra, agora a gente usa Classless. Então, nós podemos pegar blocos de redes e separar elas em redes menores, né? Então, por que a gente vai querer fazer essa segmentação de rede? Um dos motivos é por causa do broadcast, né? Então, imagine o seguinte: roteadores segmentam domínios de broadcast. Então, assim, aqui nós temos uma rede. Vamos supor que aqui seja uma rede 10. Todo pacote com destino a qualquer endereço IP da rede 10 fica restrita a esta rede. Qualquer outro destinatário fora da rede 10, aí eu envio para o roteador e o roteador encaminha, né, ou roteia para a internet. Né? Roteadores não propagam broadcast. Essa aqui é uma forma, né, de proteção para que somente saia tráfego daqui aquele que seja legítimo, né, que realmente precise sair para cá. E que todo o tráfego de broadcast fique confinado a esta rede local. Então, os roteadores não propagam broadcast. Quando ele recebe um broadcast, ele não encaminha para outras interfaces, né? Assim como no exemplo que a gente mostrou aqui no package 3. Problemas com grandes domínios de broadcast. Então, aqui um exemplo. Uma rede aqui que é 172.16.0.16. Esse barra 16 significa que a máscara está aqui, né? Então, aqui é 172.16. Então, aqui representa a parte de rede e aqui representa a parte de host. E aqui suponho, né, que nós tenhamos 400 usuários, né, 400 computadores, impressoras ou quaisquer dispositivos. Eventualmente, sempre vai ter aqui uma comunicação que é enviada para todos os dispositivos dessa mesma rede e somente aqueles destinatários que são de fato os destinatários do pacote que vão processar o pacote, mas até aí já teve o tráfego que ocupou a largura de banda da rede e isso às vezes pode ser um problema. Então a gente poderia fazer o quê? Poderíamos segmentar essa rede. Como é que nós podemos segmentar essa rede? A gente coloca um roteador, cada interface do roteador é uma subrede. Nós tínhamos uma rede maior aqui, né, que era 172.16.00/16. E aqui nós dividimos ela em duas subreds. A subrede 172.16.00/24 e a outra subrede que é 172.16.1.0/24. Perceba que este barra 24 aqui faz com que nós tenhamos um octeto, 8 bits, mais 8, 16, mais 8, 24. Então a máscara vem até aqui. Então aqui representa a rede e aqui representa a host. Aqui é a mesma coisa, como é barra 24, a máscara vem até aqui, ó. Então aqui é rede e aqui é host. Perceba que a rede 172.16.1.0/24, ela não é a mesma rede que 172.16.00/24. Por que eu sei que não é a mesma rede? Porque o barra 24 vai fazer a máscara vir até aqui, ó. 172.16.1 é diferente de 172.16.0. Agora, por outro lado, se a máscara tivesse se mantido, 172.16.1.0 e 172.16.00, esse barra 16 significa que a máscara está aqui, ó. 172.16 é igual a 172.16. Então essa aqui seria a mesma rede, né? Seriam a mesma rede. Mas aqui não, dada a máscara, 172.16.1 é diferente de 172.16. Então,
redes distintas. Por isso da importância da máscara, né? Então, veja, sempre o endereço IP tem que vir acompanhado da máscara. Endereço IP sempre acompanhado da máscara, porque é a máscara que nos fala qual porção que é rede e qual porção que é host. Então, veja, mudou de 16 para barra 24. Então, a gente acabou dividindo as duas redes. Vamos lá. A divisão, né, em subredes, ela reduz o tráfego total. Por quê? Porque o broadcast fica confinado nessa LAN e nessa LAN também. O que é que passa de uma rede para outra? Só quando tem comunicação, só quando tem como destinatário o endereço IP da outra rede, né? Então todo o tráfego de broadcast fica confinado nesta rede aqui ou nesta rede aqui. Quais são as várias maneiras de usar subredes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um prédio, né? A gente pode dividir isso aqui por andares. Então aqui, ó, barra 24. Então quer dizer que a divisão vem até aqui. Então essa aqui é a rede 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, né? E aqui nós usamos o mesmo roteador com várias interfaces de rede, né? Lembrando que cada interface de rede é uma subrede, né? E aqui nós temos a saída para a internet. Muito provavelmente aqui ele vai estar usando um NAT, né? Para poder conectar todos esses andares, todos os usuários desse prédio na internet. A gente pode fazer também separar por grupo ou função, né? Então aqui eu tenho as máquinas do administrativo, barra 24, né? Então a máscara vem aqui, ó. Então rede 10.0.1. Aqui, rede 10.0.2, né? Dos estudantes. Rede 10.0.3, recursos humanos. Rede 10.0.4, da contabilidade. E aqui também a gente tem uma rede com endereço IP. Perceba que aqui é tudo endereço IP privado, né? Rede 10, endereço IP privado. Aquela 172 lá atrás também era privado. Aqui a gente vai ter um IP público. E muito provavelmente a gente vai ter aqui um NAT, né? Ou seja, para esses usuários dessas redes aqui poderem sair para a internet, eles vão ter que usar um recurso de NAT implementado no roteador, que vai fazer a tradução dos endereços IPs privados para o único endereço IP público da organização que conecta a organização na internet. Lembrando, né, cada um aqui é uma LAN e o tráfego de broadcast fica contido em cada uma das LANs. Quando que um tráfego sai de uma máquina daqui? Né, quando ela precisa acessar, por exemplo, um recurso que só tem aqui, ou quando ela quer acessar a internet. Aí ela passa de uma rede para outra. Ou ainda a gente pode fazer a divisão por tipo de dispositivo, né? Então eu posso separar tudo que é host, todas as impressoras, de tudo que é servidor. Para que isso aqui é útil, né? Os administradores podem utilizar isso aqui para poder aplicar políticas específicas para cada subrede. Então, por exemplo, a rede de servidores ela tem um acesso restrito só para algumas pessoas, né, da equipe técnica. Aqui, por exemplo, os usuários da administração podem poder acessar alguns sites da internet, enquanto a rede dos estudantes não. A rede dos recursos humanos tem algumas restrições, porque aqui você tem informações confidenciais de usuários, ou de funcionários, enfim. Separar em subredes ajuda o administrador da rede a aplicar políticas personalizadas para cada uma dessas subredes, né? Políticas de escopo de segurança da informação. Então, um resumo do que nós vimos até aqui. Transmissão unicast de 1 para 1. Transmissão broadcast de 1 para todos. E transmissão multicast de 1 para vários. Nós não demonstramos aqui o multicast do Packet Tracer porque existem algumas limitações para poder fazer esta demonstração, ok? Sempre que um pacote de broadcast é enviado em um segmento de rede, todos os dispositivos naquela rede
recebem, vão verificar no cabeçalho se aquele pacote eh, se ela precisa processar ou não aquele pacote, né? Então isso ela vai olhar no cabeçalho. Existe o broadcast limitado, que é enviado para esse endereço IP aqui, ó, específico, né? Então esse aqui endereço é o broadcast limitado. Lembrando que existe o broadcast direcionado, que aí você coloca lá, né, o último endereço daquela subrede, né? Roteadores não encaminham broadcast, isso aqui é feito por padrão, né? Uma questão de segurança, né? Para poder preservar os recursos da rede. E os endereços de multicast reservados estão aqui nesta faixa. Os roteadores dos provedores, né, roteiam os endereços IPs públicos globalmente, né? Então, para navegar na internet, você obrigatoriamente precisa de um endereço IP público. Endereços privados só funcionam dentro das redes locais, né, dentro das redes LAN, né? A maioria das grandes redes internas, desde redes domésticas até grandes empresas, usam endereços IPs privados. E para você sair para a internet, o seu provedor te fornece um endereço IP público e no seu roteador, ou no roteador da organização, é feito um processo de tradução de endereços de rede ou de conversão, mas eu diria que o termo aqui mais apropriado seria o de associação, né? Existe uma tabela no roteador, tabela NAT, que faz associação entre o endereço IP privado e o endereço IP público, né? Essa tradução pode ser de endereço IP para endereço IP ou de porta para porta. No caso, o endereço IP entra na camada de rede e a porta está na camada de transporte. Quando nós formos estudar o NAT, nós vamos verificar melhor a, essa diferenciação. Temos também o endereço de loopback, um endereço especial, né, que é o 127, né, que geralmente é para você identificar a sua própria máquina. Tem o endereço de link local, que é também conhecido como endereços de autoatribuição, para quando você não tem um servidor da HCP na sua rede. Lembrando que esses endereços aqui não são roteáveis, né? Então, quando você pega um endereço de link local, não é possível navegar na internet. Classes A, B e C, isso aqui caiu em desuso, né? Classe D é a classe de o bloco reservado para multicast, e o classe E é o reservado para os órgãos de padronização de protocolos de rede, né, de tudo que tem a ver com internet. Isso aqui é reservado para testes, experimentos e coisas futuras, mas eu acredito que isso aqui já poderia ter sido liberado, né, para o uso, né, ainda mais quando a gente fala do esgotamento do IPv4. E, enfim, né, e qual que é o esgotamento? Qual que é a solução para o esgotamento do IPv4? É a adoção do IPv6. IPv6 é um endereço de 128 bits de tamanho. Se você fizer 2 elevado a 128, você vai ver que vai dar um número muito grande de endereços. Mas aí existe um problema aí de que a migração, né, de IPv4 para IPv6 está mais lenta, né, do que o esperado. Enfim, isso aqui nós vamos discutir em próximos vídeos. Ah, então a internet roteia, né, os endereços IPs públicos. A IANA, quem gerencia esses blocos, tanto de IPv4 e IPv6, ela delega isso aos RIRs, né, que são os registros regionais. No Brasil, nós temos o NIC-BR. Para finalizar aqui, por que nós dividimos redes grandes em sub-redes? Geralmente para reduzir o tráfego geral, né? Que tráfego geral é esse? O tráfego de broadcast. Bom,
ficamos por aqui hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.